O ataque à Academia de Alcochete foi um caso que ocorreu em 2018, que chocou o mundo do futebol e a população portuguesa, e foi um caso que ainda é muito falado atualmente. Tudo começou no jogo entre Atlético de Madrid e Sporting Clube de Portugal, no dia 5 de abril de 2018 em Madrid, que deu a vitória do Atlético por 2-0. Devido a este resultado, o presidente Bruno de Carvalho suspendeu os principais jogadores do Sporting, chegando um total de 19 jogadores, acusando os jogadores de serem meninos amuados. Mas os jogadores jogaram na mesma. Um mês depois do jogo contra o Atlético de Madrid, o Sporting enfrentava o Benfica em casa. Antes do início do jogo, os adeptos lançam tochas para o relvado, para o local onde estava Rui Patrício. No dia 13 de maio, o Sporting enfrentou o Marítimo na Madeira e o Sporting tinha de ganhar para garantir o segundo lugar. Mas no final do jogo o Sporting perdeu por 2-1 e ficou em terceiro lugar. Após o jogo, os adeptos começaram a mostrar cartazes contra os jogadores. No exterior do estádio, os jogadores foram assobiados e insultados, e no aeroporto os jogadores foram ameaçados por alguns elementos da claque Juveleu. No dia seguinte, Bruno de Carvalho suspendeu toda a equipa técnica. Os jogadores ameaçaram boicotar o treino. Com tudo isso, Bruno de Carvalho voltou com a palavra atrás. No dia 15 de maio, Bruno de Carvalho mudou o horário dos treinos das 10 da manhã para as 5 da tarde. Nessa hora, enquanto os jogadores estavam a prepararem-se para o treino, 41 homens invadiram a academia e se dirigiram para o balneário. E no interior os homens agrediram alguns jogadores, elementos da equipa técnica e alguns elementos do staff, e os adeptos ainda lançaram tochas para o balneário. Os alarmes foram de imediato acionados e a GNR foi chamada. Depois do ataque, os homens saíram da academia. Na saída, a GNR deteve 21 homens, que na verdade eram membros da Juveleu. Mais tarde, os detidos chegou aos 23 adeptos. Nessa noite, os jogadores e a equipa técnica apresentaram queixa contra os adeptos. No dia seguinte, as manchetes nacionais e algumas internacional relatavam o ataque da academia, chegando a ser conhecida como o dia mais negro do futebol mundial. Os presidentes da Liga e da Federação Portuguesa também reagiram sobre o ataque e por fim Bruno de Carvalho disse que foi uma situação chata. Nos dias seguintes, 9 jogadores apresentaram a rescisão do contrato alegando justa causa, por causa da invasão da Academia de Alcochete, e o treinador Jorge Jesus foi transferido para um clube da Arábia Saudita. No dia 6 de junho foram detidos mais 4 pessoas, entre eles o antigo líder da Juveleu, Fernando Mendes. No dia 23 desse mesmo mês, Bruno de Carvalho foi destituído do cargo de presidente. Enquanto não fosse eleito um novo presidente, foi criada uma comissão de gestão. No dia 10 de julho foram detidos mais 9 adeptos, atingindo os 36 detidos. No dia 8 de setembro, Frederico Varandas foi eleito como presidente do Sporting. Dos 9 jogadores que tinham rescindido, 3 deles voltaram ao clube. Conseguiram chegar a acordo com os clubes que estavam mais 3 jogadores, mas não conseguiram chegar a acordo com os outros 3. O líder da Juveleu, Mustafa, e Bruno de Carvalho também foram detidos. Ao todo chegaram aos 44 detidos. 7 deles foram libertados, entre eles Bruno de Carvalho e Mustafa. Este último acabou por ser preso novamente. Os detidos que ficaram presos são acusados de vários crimes, entre eles o crime de terrorismo. Para mim, os principais responsáveis pelo ataque foram Bruno de Carvalho, Mustafa e Fernando Mendes, porque o antigo presidente já pertenceu à claque Juveleu. A polícia não descobriu nada porque Bruno de Carvalho soube fazer as coisas, culpando as culpas para os atacantes. Comente e partilhe.